Bom dia a todos. Queria primeiro começar falando que é uma satisfação conversar aqui com vocês nesse congresso, que é tão grandioso. E é um desafio falar de saúde cardiovascular depois da professora Cláudia Forjaz, mas eu vou tentar. Desculpe. Bom, me apresentando novamente, eu sou o professor João Gomes, eu sou doutor pela Faculdade de Educação Física da USP e faço parte do Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular do Exercício. Hoje a nossa proposta é falar sobre RNAs não codificantes induzidos pelo exercício físico na saúde cardiovascular. Queria dizer que nas últimas 2 décadas, o nosso laboratório, chefiado pela professora Edilamar e agora mais recentemente pelo professor Tiago Fernandes, se debruçou sobre o estudo dos microRNAs e seus efeitos nas diversas doenças, dentre elas as doenças cardiovasculares. A nossa ideia é, seguindo o que o professor Luiz Felipe falou, entender um pouquinho por dentro da célula como o exercício leva a benefícios no coração, tanto do doente como do indivíduo saudável. E assim faz uma mudança de fenótipo e um remodelamento cardíaco. Mas antes, e depois da professora Cláudia Forjaz retomando como é difícil, a gente precisa entender o porquê que a gente estuda as doenças cardiovasculares. E a gente está aqui por um motivo, porque a gente se preocupa com isso. E por que nós nos preocupamos com as doenças cardiovasculares? Porque elas são muito incidentes no mundo ainda hoje. Nós sabemos que das doenças não infecto-contagiosas, as doenças cardiovasculares equivalem a 32% das mortes globalmente. E essas doenças por mortes cardiovasculares acontecem principalmente em países subdesenvolvidos como o nosso, que está intimamente relacionado com alterações dos hábitos de vida. E nós sabemos que a inatividade física é uma das causas ambientais que alteram a epigenética e que levam a doenças cardiovasculares e que precisa ser combatido. Em contraste, a gente sabe que a atividade física ela reduz o risco cardiovascular, incluindo as doenças coronarianas, AVC, hipertensão, insuficiência cardíaca. E a atividade física é especialmente relevante para o indivíduo já cardiopata. E isso está relacionado com qualquer tipo de atividade física. Então, retomando a conversa que nós tivemos agora mais cedo, todo exercício conta, não só a intensidade conta, mas também volume e o ato de estar ativo. E aí, como que a atividade física faz tão bem assim para a saúde cardiovascular? Isso se dá porque a atividade física leva a angiogênese cardíaca, isso quer dizer uma melhor perfusão sanguínea no coração, aumenta a angiogênese periférica, isso quer dizer redução da pressão arterial, melhora o trabalho cardíaco através da bradicardia de repouso e melhora da fração de ejeção, melhora a capacidade da complacência cardíaca, então melhorando tanto o relaxamento quanto a diminuição da fibrose e mecanismos de recaptação de cálcio, e leva a uma hipertrofia fisiológica, tanto no sentido de melhora da resposta a estresses pressóricos quanto a estresses volumétricos. Mas a gente se pergunta como que o exercício é capaz de levar todos esses benefícios. É importante a gente lembrar que o exercício por si ele é um estresse. Então, durante a atividade física, há um aumento da temperatura corporal, há um aumento da frequência cardíaca, da perfusão sanguínea, da competição por metabólitos, da atividade muscular, da atividade neuronal. Todos esses processos que eu acabei de dizer para vocês, eles são estresses. E esses estresses causados pelo exercício levam a perturbações nas células. E as células respondem com adaptações. E essas adaptações são impulsionadas por mudanças epigenéticas. Agora, eu vou tomar a liberdade de expor um histórico do nosso grupo, mostrando algumas publicações que nós fizemos ao longo das últimas décadas, mostrando o papel dos microRNAs melhorando a saúde cardiovascular. Antes, eu queria dar só um pouquinho de contexto. O Dr. Felipe nos deu muito bem a palestra falando sobre epigenética, mas eu queria ressaltar um ponto que precisa ficar guardado conosco.
Quando um microRNA está aumentado, ele se liga a um RNA mensageiro e impede que esse RNA mensageiro seja traduzido em uma proteína. Ou seja, o aumento da expressão do microRNA está intimamente relacionado com a diminuição da expressão de uma proteína. Guardemos isso, porque eu vou mostrar algumas séries de microRNAs e algumas séries de proteínas, todas elas relacionadas com algum fenótipo, mas é importante entender que quando um microRNA sobe a expressão, há uma diminuição da expressão proteica. E se o microRNA diminui a expressão, há um aumento da expressão proteica. Eu quero começar falando desse paper do microRNA 29C, que foi produzido pela professora Úrsula Sossi, que vai conversar com a gente daqui a pouco. Antes eu queria dizer também que eu dividi essa palestra por alguns fenótipos. Então nós vamos começar falando sobre relaxamento cardíaco. Nesse paper, a professora Sossi mostrou um protocolo de treinamento que foi dividido da seguinte forma. Tinham dois grupos de treinamento, um grupo T1 e um grupo T2. O grupo T1 eram ratos, whisters, machos, que treinavam 60 minutos por dia, uma vez por semana, uma vez por dia, 5 vezes por semana, e esse protocolo durou por 10 semanas. O grupo T2, os animais treinavam igualmente uma vez por dia, 5 vezes por semana, durante 8 semanas. E na 9ª semana, os animais passaram a treinar 2 vezes por dia, aumentando o volume. E na 10ª semana, os animais passaram a treinar 3 vezes por dia, aumentando ainda mais o volume. Então a diferença do grupo T1 e T2 é que o grupo T2 tem uma carga de volume de treino bastante elevada. O que foi observado? A primeira coisa que a gente nota é uma hipertrofia cardíaca nos grupos treinados. Uma hipertrofia mais predominante no grupo de maior volume de treinamento, mas ainda assim o treinamento físico levou a uma hipertrofia cardíaca nesses animais. E esse fenômeno está intimamente relacionado com o aumento do VO2. Então, quanto maior o VO2, maior a hipertrofia cardíaca. Ou seja, nós estamos aqui mostrando um remodelamento cardíaco. Fazendo uma análise já mais dentro da célula, foi mostrado que diversos microRNAs alteraram sua expressão. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o microRNA 29C, que é o principal componente desse paper. O microRNA 29C esteve aumentado nos animais treinados tanto do grupo T1 quanto do grupo T2, mais notadamente no grupo T2 houve um aumento da expressão do microRNA 29C. E como eu disse para vocês, toda vez que o microRNA aumenta a sua expressão, o seu gene-alvo diminui a sua expressão. E aí isso se traduz numa baixa expressão de proteínas. O gene-alvo do microRNA 29C é o colágeno 1. E o que esse paper mostra? Uma diminuição do colágeno 1 em contraste com o aumento do microRNA 29C. E isso se traduz num fenótipo, porque o relaxamento cardíaco, aqui mostrado pela razão EA, é maior nos animais treinados. Ou seja, esses animais apresentaram melhora no relaxamento cardíaco e diminuição de fibrose. Eu não sei se eu destaquei o bastante que aqueles animais eram saudáveis, mas a gente viu um comportamento bastante semelhante em animais com doenças cardíacas. Aqui eu trago um paper do Dr. Stefano, que estudou o mesmo processo, só que agora em animais infartados. Então, o que a gente percebe nesse paper? Que animais infartados, a expressão do microRNA 29C em animais infartados esteve maior quando esses animais eram treinados. Aqui nós temos um grupo sedentário infartado, controle sedentário, infartado sedentário, infartado sedentário e treinado infartado. O que nós percebemos é que na região do infarto, na região da borda do infarto e na região remota, houve um aumento da expressão do microRNA 29C e em contraste com uma diminuição da expressão de colágeno, ou seja, também aqui mostrando uma diminuição de fibrose ou de vinda do exercício por alteração da expressão do microRNA 29, que é o mesmo fenômeno que nós encontramos em animais obesos. Esse aqui é um paper do Dr. André Casanova, mostrando que animais obesos, quando treinados, aumentam a expressão do microRNA 29 e diminuem a expressão do colágeno, mostrando a diminuição de fibrose e melhora no relaxamento cardíaco.
Um outro fenótipo bastante interessante que o nosso grupo estudou é sobre a angiogênese. E aqui um destaque para a angiogênese cardíaca. Esse paper é do Dr. Nathan Silva, em que ele mostrou que animais, ainda com o mesmo protocolo que foi mostrado anteriormente, T1 e T2, que animais do grupo T1 e T2 têm uma melhora da capilarização do coração, ou seja, aumenta a formação de novos vasos no coração. E a formação de novos vasos está relacionada com o aumento do VO2. Então, quanto mais treinado o animal, maior a capilarização cardíaca. Isso é um bom sinal, porque aumenta a perfusão cardíaca. E o que se mostrou também é que esse fenômeno está relacionado com o aumento da expressão do microRNA 126. Então, quanto maior a expressão do microRNA 126, maior a capilarização cardíaca. Como isso se dá? Da seguinte forma, o microRNA 26 tem como alvo a proteína PI3 quinase R2. A proteína PI3 quinase R2, por sua vez, bloqueia a via de PI3 quinase, AKT e ENOS, que é uma via classicamente conhecida como angiogênica. Dessa forma, quando o microRNA 126 está aumentado nos animais treinados, há uma diminuição da exposição da proteína PI3 quinase R2, que nós podemos ver no gráfico, permitindo com que haja uma melhora da função da via de AKT, mTOR e ENOS. O mesmo acontece com uma outra via angiogênica, que é a via de RAF, onde o microRNA 126 inibe a expressão de SPRED1, ou seja, inibe um bloqueador, permitindo com que a via de RAF esteja ativa. De novo, esses dados são em animais saudáveis, mas como esse fenômeno acontece num animal doente? Aqui o Dr. Thiago Fernandes estudou a expressão de alguns microRNAs que estão relacionados com a angiogênese. O microRNA 16, o 21 e o 126 já citados. Então, o professor Thiago usou animais SHR, que são espontaneamente hipertensos, e mostrou que a capilarização dos animais hipertensos é menor do que um controle saudável. Mas quando esses animais são submetidos ao treinamento físico, há uma reversão parcial dessa perda de capilarização. E esse fenômeno está associado com o aumento da expressão do microRNA 116, aqui retomando, o aumento da expressão do microRNA diminui a expressão de uma proteína, o alvo do microRNA 16 é a proteína ENOS, que é uma proteína relacionada com angiogênese, ou seja, o aumento do microRNA 16 leva a uma menor angiogênese e o exercício foi capaz de prevenir esse fenômeno. O mesmo se dá para o microRNA 21 e o microRNA 126 estava menor, então, com uma baixa expressão dos animais SHR. Acabo de dizer sobre a via do microRNA 126 e PI3 quinase R2, e o exercício restitui a expressão desse microRNA. O mesmo acontece no coração de obesos, onde também o professor Thiago Fernandes mostrou uma diminuição da expressão do microRNA. Uma diminuição da capilarização cardíaca nos animais obesos, com uma reversão do treinamento físico, e um aumento do microRNA 16 no animal obeso e uma reversão do exercício. E lá, quando a gente se refere à proteína, um aumento do seu gene-alvo VGF, um dos, com diminuição no animal obeso e aumento no animal, uma reversão desse fenótipo, uma restituição desse fenótipo no animal treinado. O que é importante dizer também é que nós muito falamos sobre o remodelamento cardíaco associado à hipertrofia cardíaca. Só para a gente ter um tom de conhecimento, a hipertrofia cardíaca no exercício ela pode acontecer de duas formas. Numa forma excêntrica, que é proveniente do exercício aeróbico, onde é característico um aumento da câmara cardíaca, principalmente do ventrículo esquerdo, e está associada à melhora da resposta aos estímulos volumétricos. E a hipertrofia cardíaca concêntrica, que está relacionado com exercícios resistidos, que tem como característica aumento das paredes do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, e uma melhora da resposta a estímulos pressóricos. Mas enfim, nós comumente falamos sobre hipertrofia cardíaca como a principal coisa no remodelamento, mas aqui eu trouxe alguns outros fenótipos que completam a hipertrofia cardíaca
e que estão intimamente associados com o exercício e a diferença de expressão dos microRNAs. Então, nós não podemos falar de hipertrofia cardíaca sem falar sobre diferenciação e crescimento de cardiomiócitos, obviamente, que é mediada pela expressão diferencial de microRNAs. Então, é sabido que o microRNA 1, 133 e 133b diminui a sua expressão no exercício, aumentando proteínas que levam a um maior crescimento dos cardiomiócitos. Como dito, também, agora mais cedo, o microRNA 29C e sua família diminui a fibrose e aumenta a complacência do coração. Ainda, vias de angiotensina, renina e angiotensina são afetadas pela expressão de microRNAs que, por sua vez, são modulados pelo exercício. E ainda a angiogênese também é afetada pela expressão de microRNAs que, por sua vez, também é modulado pelo exercício. E tudo isso contribui para a hipertrofia cardíaca e o remodelamento como um todo. Enfim, eu finalizo essa palestra com a seguinte mensagem, que o exercício físico leva a alterações epigenéticas, principalmente sobre RNAs não codificantes, e abre perspectiva para uma ciência translacional, uma vez que microRNAs são conservados entre espécies. Então, aqui eu mostrei muitos trabalhos feitos com animais, ratos ou camundongos, mas esses animais têm suas sequências de microRNAs conservadas em humanos também. E isso nos traz a possibilidade desses estudos que eu mostrei para vocês, que foram construídos ao longo dos últimos anos no nosso laboratório, serem feitos também em humanos e com uma perspectiva clínica. E assim, eu entrego a palavra para o professor Vitor, na sequência a professora Úrsula, que vão falar melhor para vocês sobre como a gente sai aqui dessa perspectiva muito da bancada para ir para clínica e entender como o exercício é uma ferramenta terapêutica e que promove alterações na expressão de genes através de uma modulação epigenética e que pode ser usado como uma pílula multifatorial, como bem disse a professora Cláudia Furzas um pouco mais cedo. Tá certo? Obrigado pela atenção de todos e assim eu termino minha palestra.